perguntar, o contrato do Neymar está perto de finalizar. Se você puder nos ajudar a entender em que pé está, se vai renovar, se isso já está sendo discutido e está quente. Olha, primeiro a gente vai concluir o contrato que o Neymar tem com o Santos, que termina quando? Final de junho. 30 de junho. Aí 30 de junho todo mundo vai saber se a gente vai Mas já permanecer ou tá tendo continuar. reuniões, já tá tendo reuniões com a direção? Essa reunião já aconteceu em janeiro. É um projeto que a gente veio entre o Santos Futebol Clube, NR Esportes e Neymar Júnior. Um veio para restabelecer principalmente a saúde e se recuperar dentro do clube, que foi oferecido para a gente. E a NR Esportes veio para reestruturar, ajudar o Santos a reestruturar o clube. Né? Não foi da forma como vocês imaginam, né? Se vocês perguntassem isso antes, talvez vocês teriam a resposta ideal e não ela formulada como foi feito. Mas a gente entende que dar notícia primeiro acho que é mais importante do que você realmente entender o que está acontecendo e qual é o projeto. E agora é só esperar, aguardar agora junho, com o término do contrato do Neymar, a gente vai ver o que a gente vai fazer com relação a tudo isso. Né? A gente está muito feliz com o que está acontecendo com ele, né? Da recuperação. Hoje conseguimos fazer 45 minutos, o Neymar está forte, a gente está feliz com o que está acontecendo. Agora a gente pensar nesse momento, né? Aproveitar isso, ajudar o Santos dentro de campo e ajudar o Santos fora de campo, que é o projeto que a gente veio fazer aqui. Ô Neymar, de que maneira você acredita que o Santos possa melhorar no seu futebol visando a sequência do Campeonato Brasileiro? A gente sabe o quanto você tem sido parceiro do Santos e o quanto você tem tentado ajudar ao máximo fora de campo e até mesmo dentro do Marcelo Teixeira. O torcedor está muito preocupado, né? Você, hoje, vendo esse Santos, o Neymar tentando ajudar, fica preocupado também com a condição dele dentro da temporada? A temporada praticamente começou com o Santos. A gente tem que analisar, o Santos veio da segunda divisão, gente. E a gente já quer o Santos agora ganhando títulos. Não, o clube está se reestruturando. E se você não começar de fora para dentro, as coisas não vão acontecer dentro de campo. A gente tem que ter paciência, a gente sabe que não é fácil o momento que o Santos está passando, mas a gente viu que o Santos chegou numa semifinal de Paulista, com um time que tinha recém saído da segunda divisão. E esteve, né, no palco durante os quatro grandes. Então a gente não pode reclamar do projeto que foi feito para o Campeonato Paulista. Aconteceu, não deu para ele levar o título, mas o Santos fez uma grande campanha, dentro das possibilidades. E agora nós estamos no Brasileiro. Isso vai acontecer. O segundo semestre está aí para que as coisas possam, o Santos refletir da melhor maneira possível e encaixar. As coisas vão acontecer, mas você precisa ter paciência. Isso não é um projeto que de um dia para o outro você vai entregar para a torcida títulos e outras coisas mais dessa forma. Vai ser devagar. Neymar, quando a gente falava sobre a renovação, o contrato curto, era sempre um tom muito otimista, porque a gente até te ouvia. Não, o projeto tem mais de 5 meses e tudo mais. A gente tinha a impressão que essa renovação aconteceria de uma maneira natural. Mas a gente não poderia correr risco. Eu não poderia levar esse risco para o Santos. Quando vocês interpretam o contrato de 5 meses, eu poderia muito bem falar assim, eu quero um contrato de 3 anos. E jogaria toda a responsabilidade para o Santos e o Santos estava devendo um contrato de 3 anos para mim, a gente ficava de mão cruzada. Gente, a gente não veio para isso. A gente veio demonstrar uma solidariedade ao Santos naquele momento. O Santos precisava de ajuda, de um impacto positivo para trazer apoiadores, patrocinadores. Foi o que aconteceu. E o Neymar, junto com o Santos, se restabelecer aqui. A gente poderia ter escolhido qualquer outro clube, ou mesmo o Santos Futebol Clube, e falar, eu quero um contrato de 3 ou 5 anos. E sentar em cima do contrato, gente. Não é isso. O risco ficou todo para nós. E ficou todo para o Neymar. Entendeu? Mas se o Neymar não se recuperar, o que a gente vai fazer com o segundo semestre dele? Olha os riscos que a gente está correndo. Então, as pessoas analisam por um tema muito ruim. É muito difícil você explicar para quem não quer entender. O Santos está com um projeto de reestruturação
tanto de fora para dentro. Isso precisa acontecer. A gente está fazendo o possível para que o Santos se coloque num momento de poder realmente entregar isso dentro de campo. Isso vai acontecer. Tenha paciência. Futebol não é feito da noite pro dia, não é pão, gente, que a gente volta a passar. Mas da renovação, ele ficar por mais tempo, isso continua na mesma? A impressão é que o tom era mais otimista. Olha, E agora é mais cauteloso. Não é mais cauteloso, sempre foi o mesmo. Se você olhar, sempre foi o mesmo. É um contrato de 5 meses, gente. Pra gente ver o que vai acontecer. Deixa esse risco para nós. Deixa esse risco para o Neymar e para nós como gestor da carreira dele. Nós ficamos com todos os riscos. Você falou sobre o Neymar estar forte. Se você me permite perguntar e poder dar mais detalhes desse retorno dele após essa segunda lesão, porque a primeira, infelizmente, a gente viu que ele sentiu logo na volta. Dessa vez ele realmente aparenta estar se divertindo, como foi hoje, e mais forte de fato. Você pode dar mais alguns detalhes dessa situação de recuperação dele? Ele está 100%, cabeça, psicológico? Essas lesões já eram esperadas. A gente sabia que a inatividade que ele tinha durante um tempo, a gente sabia que ele precisava o quê? De minutagens, de entrar em campo, de forçar alguma situação para a gente ver como ia reagir o corpo dele, pelo tempo de inatividade que isso ia acontecer. O Neymar nunca teve lesão muscular. Todas as lesões que ele teve foram traumas. Traumas, impactos, choques, empurrões, então, mas nunca lesões musculares. As lesões musculares estão vindo agora porque vem recorrente de um tempo gigantesco de inatividade. E a gente sabe que isso ia acontecer. E quem está no futebol sabe que isso vai acontecer. É só o Neymar que está tendo lesões musculares? Não, gente. Imagina o cara que está muito tempo sem inatividade. Nós temos jogadores que estão afastados por lesões musculares. Entendeu? Então, não mistura as coisas. É necessário a gente fazer esse tempo e retirar. O Neymar é um jogador muito intenso. Ele não se poupa dentro de campo. Ele quer estar toda hora com a bola, ele quer estar toda hora disputando. E a gente precisa fazer um trabalho de colocá-lo e saber tirar. De colocar e saber tirá-lo. E isso, a equipe do Santos, o departamento médico está sabendo fazer isso e a gente vai ter que, mesmo contra a vontade dele, porque por ele estaria em campo toda hora jogando. Mas a gente não podemos deixar, porque a gente sabe que o segundo semestre é a coisa mais importante na vida e na carreira do meu filho. Você falou, inclusive... Quando você pensa, desde a chegada, que ele disse que foi o dia mais feliz da vida dele, na apresentação, até hoje, qual é o balanço que vocês da família fazem, não só pelas reformas, da infraestrutura que você acabou comandando, mas pessoalmente falando, assim, da felicidade de estar em casa, perto de quem ele ama, como ele sempre falou. Você pode fazer um balanço, assim, desde o dia que ele retornou até hoje, como tem sido avaliado por vocês? Nós estamos demasiadamente felizes em estar de volta, em estar no clube que é da nossa família, no clube que meu filho despontou no cenário do futebol. Então estamos tranquilos quanto a isso. Quem está incomodado com isso é uma parte da imprensa, não é a gente não. Porque em nenhum momento você viu sair da nossa boca alguma palavra nesse sentido. Essas narrativas não são nossas. Então a gente está respondendo narrativa de outros. Quando você fala de alguma coisa disso, pergunta para quem coloca essa narrativa na mesa, não a nossa. Você não ouviu isso da nossa boca. Pelo contrário, o que o Neymar disse, chega um jornalista pra gente, está perdendo o jogo. Saiu de uma desclassificação da Copa do Brasil. A primeira pergunta do cara, você vai renovar? Pô, pelo amor de Deus, né? Não, então falta um pouquinho de bom senso para as pessoas entenderem o que a gente quer fazer. Tudo bem, se você quer criar polêmica, fica muito fácil. A gente também sabe criar. Mas, então, a resposta foi o quê? Não, cara, não resolvemos nada porque o contrato do Neymar termina. E não foi discutido ainda a renovação, porque a renovação depende de N fatores. Neymar, você pode explicar quais são esses fatores? O que é considerado para poder garantir essa renovação, por favor? O que você acha que é considerado? Não sei, a minha pergunta. Então, você vai fazer uma pergunta sem saber onde você quer chegar com ela. Quais são os fatores que são levados em consideração para a renovação do contrato? Quais os fatores de renovação? O Santos vai querer, não falei para você, falta um pouquinho de sabedoria sua. Se eu estou falando para você que os riscos são nossos, que o contrato acaba 30 de junho, o Santos tem toda a liberdade de aceitar o Neymar ou não. De dizer assim, não, nós queremos renovar ou não. E qual é a renovação que o Santos tem? O Santos tem condição de abrigar o Neymar e de continuar com o Neymar
até o final. Esses 5 meses, tudo bem. A gente fez de tudo para ajudar o Santos Futebol Clube a que não onerasse o clube. E fizemos a nossa parte. Pelo contrário, trouxemos receita para o Santos. Não oneramos o clube. Por mais que as pessoas podem falar quanto custou o salário do Neymar, você tem a certeza que nós conseguimos fazer com que não onerasse o clube. Pelo contrário, a gente trouxe visibilidade para o clube e receita para o clube. Agora, cabe ao Santos administrar isso, não somos nós que vamos administrar isso aí. Eu não faço parte da administração financeira do Santos. O Santos tem suas responsabilidades financeiras e tem que ver como vai fazer isso. Agora, se o Santos tem dívida e paga essas receitas com o que a gente está colocando, é outro problema. Agora, a gente precisa saber se o Santos tem estrutura para abrigar o Neymar. Entendeu? Então, não parte da gente dizer se a gente tem suficiência para isso. Para poder dizer, ó, claro que agora o Neymar tem mercado? Pergunta, tem mercado. Mas você falou em reestruturação do Santos, né? Em 5 meses, né? O que você pode passar? Porque o Santos está buscando, justamente como você falou, dentro de uma segunda divisão, finalista de um Paulista, mas não é pouco tempo. Para essa reestruturação, o Santos não precisa mais do Neymar? Tem que trabalhar, meu amigo, tem que trabalhar, arregaçar a manga, trabalhar, começar uma reestruturação da base, tentar ajudar o clube a entrar no cenário, a autoestima voltar. Precisa fazer, mas precisa trabalhar, precisa arregaçar as mangas. Precisa dar dignidade para as pessoas que trabalham dentro do clube, para os atletas. Isso precisa acontecer e está acontecendo. Mas isso não é de um dia para o outro. E isso precisa de receita, precisa de dinheiro. Por isso a gente foi atrás de parceiros. E o Santos encontrou vários parceiros para isso acontecer. E está acontecendo. Agora, o resultado dentro de campo depende de muitos fatores. Isso não vem. O resultado de campo que está acontecendo com o Santos agora não é desse momento. Isso vem já a longo prazo, gente. O Santos acaba de sair de uma equipe de segunda divisão. E está agora tentando, se você olhar na tabela, todas as equipes que saíram da segunda divisão ali, pode olhar que está todo mundo na mesma coisa, na mesma faixa de negócio, a não ser o Ceará, eu acho. Que é o único que se reestruturou lá atrás. Mas o Mirassol já estava há muito tempo. Mas estava na segunda. Quando? Então, mas está ali, ó, na mesma coisa que a gente, se olhar, quantos pontos está o Mirassol? Então pronto, o Santos tem quanto? Então, mais 3 jogos aí, acabou, vai estar todo mundo igual, na mesma coisa. Um eventual projeto de SAF do Santos que já está sendo discutido, interessa a família de vocês? SAF? O Santos, isso... Você já viu isso sair da nossa boca? Pergunta se isso interessa ou se isso claro nem faz não. parte do projeto. Claro que não. Eu não acredito em SAF. A SAF, se for para uma administração organizada, ou melhor falando assim, profissional, eu acredito. Não só para se você trazer um investidor. No Brasil, o investidor que entrar numa SAF no Brasil, ele precisa do dinheiro dele de volta e a curto prazo. Fora na Europa, qualquer SAF ou o cara que entra investindo, ele só quer posicionamento. Não precisa do dinheiro dele de volta. Se posiciona para escalonar as coisas, é diferente. Aqui no Brasil, o cara que colocar dinheiro, ele precisa recuperar a sua receita. Isso precisa ser a curto prazo e ninguém vai fazer isso. Ninguém vai sair rasgando dinheiro, injetando dinheiro no clube se não tiver retorno. A vocês não interessa caso? Não, se a SAF se o Santos virar SAF, mas tiver um ambiente profissional para que tenha uma gerência profissional, aí eu acredito. Tudo SAF dessa forma.